Damos boas-vindas mais uma vez a todos e todas para o segundo dia do Seminário Latino-Americano de Desaparecimentos Forçados. E hoje nós vamos dar início ao painel 4, Desaparecimentos Forçados na América Latina. Então, eu vou chamar aqui à mesa, primeiramente, o nosso mediador, José Cláudio Souza Alves, professor de Sociologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em seguida, chamamos Edna Bravo, psicóloga de formação pela Universidade Nacional Autônoma de México, pesquisadora, professora, atuando no estudo sociológico e etnográfico da violência do Estado, desaparecimento de pessoas, memórias e processos de busca com ênfase em impactos emocionais, sociais e institucionais desses desaparecimentos. Ela também pertence ao grupo de acompanhamento à comunidade de transformações desaparecidas Latinoamericano de Antropología del Derecho, CAFI, Flávio Político. Chamamos também Adriana Aguadela, defensora de direitos humanos e representante de vítimas de desaparecimento forçado da Colômbia e diretora da Corporação Política Libertária. E diretamente da Argentina, ali pela nossa tela, está a professora Ludmila Cartella, para falar a sua momento de falar online. Ela é doutora em Antropologia Cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora da Universidade Nacional de Córdoba. É autora do livro Não habrá fugas en la tumba del pasado, a experiência de reconstrução del mundo de familiares de desaparecidos. E chamamos também Fábio Araújo, pesquisador da Fiocruz e professor do programa de pós-graduação em criminologia da UEMA, é autor do livro Das Técnicas de Fazer Desaparecer Corpos, Desaparecimentos, Violência, Sofrimento e Crítica. Bom dia. Agradecer a todos que estarem aqui presentes. Muito bom tê-los aqui, estar nesse dia com essas reflexões tão importantes. Eu vou seguir um pouco na sequência que foi apresentada pelos muchachos, então vocês vão agora começar. Você segue. Entonces, Ludmila, queremos que usted empiece. Bueno, ¿me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, estamos ouvindo bien. Muy bien. Bueno, buen día a todo el mundo. Muy obrigada por la invitación para participar en este seminario. La verdad es que no podéis hablar, siendo que obligación no se pudo convocar. Y bueno, debo hablar en español porque un tiempo es curto y voy a leer un texto, ¿sí? Para mí es muy importante hablar de los tres momentos frente a la desaparición de personas. En el sentido de que hacer desaparecer implica también luego una lucha y tal vez el tercer momento más importante del crimen de lesa humanidad, que es la desaparición, es la posibilidad de restituir la identidad de los y las desaparecidos. Entonces, estos tres
elementos que dan cuenta de las formas y de los eufemismos que se usan para hablar de personas secuestradas y asesinadas, los modos de lucha y el momento de restitución es central frente a secuestrados, torturados, desaparecidos, arrojados al mar, despojados en fosas comunes, sepultados como en incinerados, desmembrados, arrojados en la violencia. El terrorismo de Estado, que en la Argentina atravesó la década del 70, utilizó los cuerpos de hombres y mujeres y niños como locus de la violencia del autoritarismo cívico, militar y eclesial. Despojados de identidad, ese era el principal objetivo: desaparecer los cuerpos, no solo para camuflar el crimen, sino como un mecanismo de crueldad, negar la existencia y no permitir el duelo frente a la muerte, apropiarse de los hijos de las mujeres asesinadas como botín de guerra, negarles sus vínculos primordiales y apropiarse de sus pequeños cuerpos y sus identidades. Son 30.400 desaparecidos y desaparecidas. Como escribió Néstor Perlonner, bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los abrejales, hay cadáveres. Una y otra vez el cuerpo, como centro de lo que nos constituye como humanos, es el locus de las acciones autoritarias que generaron procesos de deshumanización. Al exhibirlos, ocultarlos, desaparecerlos. En los procesos de restitución de restos humanos producto de autoritarismo y violencias como dictaduras y genocidios, se pone en evidencia que aquello que de manera monstruosa se quiso imprimir sobre esos cuerpos vivos, sometidos a situaciones extremas, organismos en su condición humana enviados al significante de la animalidad, cuerpos sometidos a vejaciones, marcas, violaciones, agresiones en nombre de la política. Prácticas que dejan huellas en los cuerpos de aquellos que pasaron a ser considerados enemigos, no humanos, seres a los que hay que destrozar para imprimir otros sentidos y a su vez de manera paradojal construir en su destrucción un archivo, una huella desde la cual se puede leer la violencia ejecutada. De allí que la desaparición y la cosificación de estos cuerpos aparecen como rastros y son resignificados por la restitución, que por un lado los saca de las acciones violentas y monstruosas y por otro les devuelve humanidad, identidad y afecto. La desaparición forzada, el mecanismo de exterminio de personas a partir de su detención, secuestro o cualquier forma de privación ilegítima de la libertad por agentes del Estado o paraestatales, tiene como una de las características centrales la negación de la información sobre el paradero de la persona, sustrayéndola así de la protección de la ley. También el uso de los eufemismos, ¿no? Como el de Videla, que dijo cuando están vivos ni muertos, están desaparecidos en 1976 en una conferencia de prensa. Si bien para el caso argentino el periodo 1973-1983, perdón, que tengo que pasar aquí. Si bien, como decía, en Argentina el periodo 76 al 83 aparece como central en la desaparición de las personas, esto ocurrió antes y también después de la dictadura. Por ejemplo, durante los genocidios indígenas de la década del 20, del 40, aquí y en Cocomba, o también en la dictadura autodenominada Revolución Argentina, como el caso emblemático de Marta Taboada en la sociedad donde con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la desaparición se convirtió en una política de Estado, sistemática y masiva. La Junta Militar, a través de sus Fuerzas Armadas, de su unidad y grupos parapoliciales, estableció una red de más de 800 centros clandestinos de detención en todo el país. El objetivo era eliminar toda oposición política, sindical, estudiantil y cualquier forma de disidencia en el marco de la doctrina de seguridad nacional y el proceso de reorganización nacional. ¿Perdón?
También sabemos que la práctica de la desaparición forzada no terminó en 1983. Continuó, como le dije antes, porque este mecanismo fue durante, antes y después de la dictadura. Posteriormente a 1983 tenemos los casos de Jorge Julio López y Luciano Arruga, que evidencian la continuidad de los actos ilegales por parte de los sectores de la Fuerza de Seguridad del Estado. Estos casos que en democracia se han denotado ciertos desaparecidos son investigados bajo la figura de la desaparición forzada, pero con dinámicas y contextos diferentes. Una de las cuestiones centrales del debate en Argentina en el campo político es sobre los números de los desaparecidos. Por un lado, la fuerza represiva jamás dieron datos certeros al respecto y se encontraron las listas que sabemos que las hubo sobre las personas secuestradas y desaparecidas. Las cifras son siempre el resultado de décadas de trabajo de los organismos de derechos humanos, de investigaciones judiciales y de testimonio, nunca del testimonio de los conocidos. Las cifras oficiales, por medio del informe Nunca Más, documentó 8.960 casos. Sin embargo, la Comisión, al finalizar su trabajo, ve una cifra en discusión abierta. Los organismos de derechos humanos, la Madre de Plaza de Mayo, los hijos, sostienen, basándose en denuncias cruzadas y estudios de documentos del periodo represivo, que la desaparición ronda alrededor de las 30.000 personas. Esta cifra se ha convertido en una referencia simbólica y socialmente aceptada, pero también en un lugar de disputa por excelencia en gobiernos de corte autoritario y revisionista como el actual. Los datos del Archivo Nacional de la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de la RUTE trabajan con registros que superan los 9.000 nombres documentados con un proceso de actualización e identificación continua. Otro tema central en Argentina fue la apropiación de bebés, niños nacidos en cautiverio, secuestrados junto con sus padres. Se estima un número de 500 niños secuestrados, de los cuales a diciembre del 2025 las abuelas de Plaza de Mayo han restituido la identidad de 140 personas. Es importante señalar que algunas de las características de la desaparición. Bueno, acá vemos la fuerza simbólica de los 30.000 constantemente defendido por parte de los organismos de derechos humanos. En cuanto al perfil de los desaparecidos, podemos decir que la mayoría tenían entre 16 y 25 años, estos eran 74% hombres y 25% mujeres. Las ocupaciones al momento de la detención eran estudiantes, obreros, empleados, profesionales, docentes, institutos religiosos. Era una amplia gama de personas que fueron asesinadas y desaparecidas por el terrorismo. Los secuestros ocurrían generalmente durante la noche o también en los lugares de trabajo y en la vía pública, lo que también muestra que la impunidad era totalmente externa. Una vez secuestrados, eran trasladados a uno de los 800 centros clandestinos de detención, donde eran torturados, mantenidos con vida para ser usados en los secuestros o para la realización de diferentes tareas. La gran mayoría fueron asesinados y sus cuerpos enterrados en fosas comunes, NN, arrojados al mar, tristemente célebres vuelos de la muerte, o incinerados en diferentes espacios. A esto le siguió, o contemporáneamente a las desapariciones, lo que se dio fue la lucha. La lucha y la tenacidad de hombres y mujeres que en Argentina buscaron a sus desaparecidos y desaparecidos. Esta resistencia comenzó durante la propia dictadura militar. La tenacidad de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, los familiares desaparecidos y luego fue constante. Su lucha fue fundamental para documentar los casos, presionar con las respuestas y mantener viva la memoria. La consigna poderosa con la que estas mujeres salieron a la calle, marcharon en ronda en la Plaza de Mayo, cortaron las fotos de sus seres queridos y se ataron su partido blanco, era aparición con vida. Con vida los llevaron, con vida los querían. Como me expresó Berta, una madre de Plaza de Mayo de La Plata, no puedo morirme sin encontrar a mi hija. Necesito besar sus huesos, necesito darle un lugar que
los restos de su vida. Pero la justicia llegó para dictaminar que había sido un crimen de lesa humanidad. Entonces, en la lucha también, un elemento central es la justicia. Argentina creo que ha sido ejemplar en este sentido. En 1985 se llevaron adelante los juicios a las juntas militares. El peso simbólico del mismo fue central para la impunidad que reinaba en el fin de la dictadura. El centro de debate crucial es conocer la verdad sobre el destino de los desaparecidos y culpar a las figuras militares. Pocos años después, las llamadas leyes de lesa humanidad cerraron parcialmente la posibilidad de avanzar por la justicia. Frente a la imposibilidad de protección penales contra los genocidas, durante la década de los 90 se llevaron adelante los juicios por la verdad, hasta que se logró la eliminación de las leyes de impunidad. Y en el 2003, por medio del Congreso Nacional, y en el 2005, por parte de la Corte Suprema, se permitió la reapertura del Congreso, que hoy creo es un ejemplo de justicia transicional. Desde la apertura de los procesos en el 2006 se han celebrado más de 300 sentencias con más de 1.200 genocidas condenados y alrededor de 150 absueltos, y estos juicios continúan en la actualidad. También es necesario destacar el trabajo de las abuelas y su lucha por la recuperación de la identidad social. Ellas lograron la ley por el derecho a la identidad y la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue central no solo para el trabajo de las abuelas, sino también para el equipo de antropología forense, que usa la genética y la etiología como elementos centrales para restituir la identidad de los desaparecidos. Finalmente, a partir del año 2000, se gestaron a nivel nacional diversas políticas de memoria que han posibilitado la creación del Archivo Nacional de la Memoria y otros en las provincias, así como la apertura de más de 37 sitios de memoria que hoy pueden ser visitados. Y estas políticas están orientadas a preservar la memoria y promover los derechos humanos, que hoy, debo decirlo, están en riesgo por el despido de los trabajadores y el cierre de los sitios de memoria. Finalmente quiero hablar de la posibilidad de la reconstrucción, de encontrar, de exhumar los restos. El colectivo de querellantes que hoy actúa en la búsqueda de restos humanos en La Perla, en Córdoba, dijo: la tierra nos ama. Como señalé más arriba, la búsqueda de los desaparecidos ha tenido en Argentina una eje central que fue África. Desde el retorno de la democracia, el equipo de argentino de antropología forense ha llevado adelante la búsqueda de identificación y restitución de los restos de los desaparecidos. Los cuerpos se revelan, emergen como archivos llenos de información. Tienen implícito en sus restos la potencia de lo humano. En un primer momento, los cuerpos pertenecen a seres humanos que habitan en el territorio, pero que se encuentran en una relación asimétrica de poder. El Estado represor que los persigue, adjudicándose de esta forma el poder sobre la vida y transformando sus cuerpos en cosas. Esta cosificación se da principalmente ya que ningún sentimiento de igualdad ocurre a quienes ejercen la violencia sobre quienes luchan por su vida. Esa afinidad marca la relación asimétrica de ellos. El trabajo de Lea permitió encontrar los restos de personas desaparecidas entre 1974 y 1982 en cementerios municipales, centros clandestinos de detención, lugares públicos, terrenos descampados. Otros hallazgos se produjeron en los registros documentales del momento del hecho. Hasta el momento fueron recuperados por DDA restos óseos o el registro de los homicidios con la burocracia total en un número de 1.647 cuerpos o restos humanos, en tanto que apenas se pudieron identificar 839 de ese local. Para que ustedes tengan en cuenta la imposibilidad también, ¿no?, de la reconstrucción, del trabajo constante que hace el equipo de antropología forense, pero la visibilidad también frente a lo que sucede con la reconstrucción de personas. Sobre este total de personas identificadas, han sido 243 mujeres, que representan el 29% de los casos, y 595 hombres. La mayoría de ellos tenían entre 20 y 24 años, lo que concentra, ¿no?, un 65%
25% de las víctimas no llegaban a los 30 años. En cuanto a las causas de la muerte, se identifican heridas de bala o heridas de armas de fuego, asfixia por inmersión, carbonización y también lesión confusa por la altura, por los vuelos del mundo. En estos momentos, en Puerto Varas se cerró una campaña de 70 días en el predio de La Perla, donde se encontraba un ex centro clandestino de detención, en la imagen. Allí se encontró la huella de una fosa común, sin los restos, que evidentemente fueron removidos, pero en los límites de la misma, en una punta y la otra de esa fosa, se hallaban fragmentos de huesos, unas 6 cajas que hoy están siendo analizadas. Así, a 50 años de vuelta preliminar, los desaparecidos y las desaparecidas las seguimos. La Perla hoy es un sitio de memoria, una huella de terrorismo de Estado. Y, sin embargo, ahí la tierra cobijó estos restos humanos que hoy se transforman en una evidencia para la justicia, en una reparación para sus familiares, que inician un proceso de duelo y tal vez encuentro con sus seres queridos. A partir de allí, esos huesos sin nombre, sin tumba, sin muerte, pasan a adquirir otros sentidos y se transforman poco a poco nuevamente en un ser humano, al que primero se le nombre y a seguir su historia. Se rompe la lógica fotográfica del expediente, el tratamiento distante para transformarlo, como dice Darío Olmo, que fue integrante del equipo argentino forense, en mensajeros de la historia. Historia que, aunque muy dura, ya que hablamos de la muerte, como dice él, se transforma en un ritual necesario donde nadie puede estar ajeno a la ejecución. Los restos humanos, que son la huella de la acción clandestina ejecutado del terrorismo de Estado, son la marca material de evidencia y la huella de esa persona. La restitución de la identidad, como dice Darío Olmo, es el resultado del proceso llevado adelante por el trabajo de AFA, no del incidente mismo. Se entrega la materialidad de la persona a un ser sujeto, pero también se constituye allí una despedida, el colocario del vínculo que establecimos con ese ser humano y su familia. La restitución es una acción liberadora, una apertura en múltiples sentidos, un acto de sublevación de los cuerpos y su mensaje. Se despliegan los restos, se desatan las memorias, se rompe la complicidad de la desaparición como figura espectral. Cada restitución es un mundo con diversos sentidos y sentires encontrados. Es al mismo tiempo alegría y tristeza, descanso y cansancio, alivio y dolor. La restitución de los restos es un derecho a la memoria, un derecho a recuperar esos cuerpos violentados, un derecho a la verdad, un derecho a volver a mirar a los seres queridos. La desaparición forzada en la Argentina dejó una herida profunda en el tejido social. Las cifras presentan el impacto del plan sistemático de exterminio que llevaron adelante las fuerzas de seguridad durante la dictadura, cuyas consecuencias aún se procesan. El legado de los organismos de derechos humanos, los juicios que impulsan las políticas de memoria, para sostener los pilares de nunca más, buscando justicia para las víctimas y garantías de no repetición para las futuras generaciones. Todavía lo seguimos buscando, pero nunca abandonaremos esa lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por tus palabras. Obrigado a vocês. Obrigada. Muito obrigada pelo convite para todas as pessoas organizadoras dentro da equipe do Fórum Rita Wachel, também para os colegas aqui na mesa e principalmente para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente hoje. Tá. Então, 15 minutinhos, né? Ok. Então, falar do contexto mexicano dos desaparecimentos forçados leva a gente para um necessário análise crítico diante do
fueron practicadas muchas formas de violencia de Estado y una de ellas fue a forma de aperfeiçoamento o desaparecimiento forzado. Para falar do desaparecimento forçado, a gente pode ir um pouquinho para trás, por aí nos anos 20, nos anos 30, e primeiramente precisamos contextualizar como a criação do partido posterior ao movimento revolucionário. No começo do ano de 1929, fundado como Partido Nacional Revolucionário, posteriormente Partido da Revolução Mexicana, nos anos 30, finais dos 30, e por último, o nome com o qual é conhecido até hoje, Partido Revolucionário Institucional, desde 1946. Então, desde 1929 até 2000, que foi a primeira alternância política, a gente teve um governo de 71 anos com um partido único, sim como exercício das eleições, sim como a participação política moderada da dissidência, mas não um exercício democrático pleno. Daí que resulta complicado entender como que a gente pode falar de violência de Estado no momento que não estava acontecendo um processo ditatorial na política mexicana. Isso daqui é um pouco da gráfica do que aconteceu nos anos 60. Por um lado temos a imagem com a qual os estudantes divulgavam e convidavam as pessoas para o levantamento armado. Isso vem de um processo histórico também, dessas segundas, terceiras gerações, aqueles netos das pessoas que lutaram no movimento revolucionário e que, como Alicia de los Ríos, uma historiadora, filha de Alicia de los Ríos Merino, desaparecida nos anos 60, 70, ela fala que aqueles jovens viram como esse sonho que foi impulsado pelo movimento revolucionário, ele não foi feito. Então, diante dessa reclamação, dessa cobrança, eles começaram a ser muito críticos do governo. E teve pessoas que incluso optaram pela clandestinidade, pela criação de guerrilhas. Esse daí é um dos cartazes, porque no ano de 1968 aconteceram massacres. A violência política foi dirigida em contra da dissidência, que estava marcada por grupos camponeses, por operários, por agrupações sindicais de médicos, também por agrupações estudantis, muitos deles que foram fortemente reprimidos. Nessas imagens, por exemplo, a repressão dos obreiros, que são aqueles camponeses que trabalham com o óleo do coco, e que, bom, eles na exigência dos direitos trabalhistas, eles foram fortemente reprimidos. Na parte superior, para ter estes dois exemplos da repressão no entorno rural e no entorno urbano, na parte de cima é a praça principal, Zócalo da Cidade do México, de um lado, não aparece ali, mas do lado da frente, por falar de um jeito, está a Catedral Metropolitana, a Catedral da Cidade do México. Então, imaginem esses movimentos, essas marchas, protestos que convidavam as pessoas para sair e se manifestar, e que tinha presença de tanques de militares do exército mexicano. Falar justamente das pessoas desaparecidas nessa época também convida a gente a falar de um processo muito importante em quanto a uma dinâmica de criminalização desses grupos que estavam reclamando, protestando. Por quê? Porque a gente vem de um movimento armado muito importante na América Latina, como é o movimento revolucionário. A imagem do México fora do México é justamente de um país progressista, que ele defende os direitos, que ele é democrático. Se ele começava a atacar pessoas que justamente estavam replicando essa exigência revolucionária, ia ser uma grande contradição. Então, aconteceu um grande processo de criminalização, de deslegitimação desses movimentos armados, dessas pessoas, colocando todos os estigmas da época. Não se tratava de estudantes, se tratava de vagabundos, com as conotações de uma pessoa que não tinha ocupação. Não se tratava de operários, tratava-se de pessoas desobrigadas, de pessoas que consumiam substâncias, que eram pessoas que consumiam drogas, pessoas que também colocavam como um adjetivo pejorativo ser homossexuais. Então, começava uma reconfiguração dessas pessoas para que também, ao mesmo tempo, fosse impulsada desde dentro das Forças Armadas
Segundo, Rosendo Badía Pacheco. Y tercero, Alicia dos Ríos Merino. No caso de Alicia, ella teve uma filha sendo detida política. As reclamações que foram feitas pelas famílias começaram a buscar, entre elas o Comitê Eureka, entre outras agrupações de familiares, que aos poucos conseguiram visibilidade e legitimidade nas ruas, pela exigência. Ok, então, as famílias, no momento, lideradas por Rosario Barra de Piedra, levaram adiante estratégicamente a forma de protesto em lugares como a Basílica, a Igreja, também indo, levando comida e ficando fora das empresas, de lugares de trabalho, para convidar aos operários, aos trabalhadores, para eles se acercar e, fazendo essas pequenas trocas de comida, elas começaram a falar sobre temas políticos e principalmente visibilizar as pessoas que tinham sido detidas, desaparecidas. A imagem do México, nesse primeiro momento, de mais além do detido desaparecido, que é a figura do desaparecido político que a Argentina deixou como uma grande herança para a América Latina. No caso mexicano, era a imagem de preso político ou preso de consciência, porque Gabriel Camilo Vicente Ovalle, historiador mexicano, ele fala que teve um processo de aperfeiçoamento do desaparecimento forçado no México. Primeiro, essa possibilidade de deter a pessoa, deixar ela num lugar privado, um cárcere privado, obter informação e depois tinha duas possibilidades: ele ser solto ou ele ser preso durante um tempo e depois ser liberado. Daí que no começo desses movimentos, várias pessoas foram liberadas. Depois de um momento, já diante dos anos 60 para os 70, onde o desaparecimento já foi permanente. Ou seja, já não tinha essa possibilidade de, depois de ser obtida, depois de fazer essa busca de informação, depois de torturar essas pessoas, já não tinha essa outra possibilidade de deixar uma prisão. Ali temos que pesquisas recentes têm informação que confirma não só as execuções extrajudiciais, não só a participação de todos os órgãos de segurança mexicana, como também a prática dos voos da morte, vuelos de la muerte, desde os anos de 1971 para 1974. E a figura das famílias, numa época, foi justamente dessa exigência pela preservação com vida das pessoas detidas, desaparecidas, com a volta dessas pessoas, o movimento começou a perder essa participação daqueles que tinham sido daí, isso é importante porque historicamente na consciência social mexicana teve esse primeiro momento das vítimas do passado ou dos desaparecidos dessa época. E não mais pela frente, a gente teve um grande momento que foi a violência contra as mulheres, e a gente já tem que avançar um pouco aos anos 90. Aqui temos duas formas. Primeiro, que aquelas pessoas, aqueles militares, gerais, oficiais do exército, que foram parte dessa criação, desse aperfeiçoamento do desaparecimento forçado, que foram chefes, diretores dessas áreas governamentais, depois trocaram do lado das Forças Armadas para as chefias ou para candidaturas no governo municipal e governos estaduais. Ou seja, migraram essas técnicas e levaram para outros espaços e em uma outra forma de exercício governamental. Também temos que, entre os anos 70 e os anos 90, começou a ser mais organizada a dinâmica de tráfico
de drogas no México. Nesse momento, a figura do traficante também começou a ser criminalizada e a prática do desaparecimento forçado começou a ser dirigida para essa figura de criminosos. Também nos anos 90 temos a Comissão de Violências em contra das Mulheres. Nos anos 90, a assinatura do Tratado de Livre Comércio com a América do Norte criou fontes de emprego muito terceirizadas, mas também levou adiante uma migração de mulheres para a zona norte do país. Daí que temos o caso de Campo Algodonero, violência feminicida em contra de mulheres, que além disso chegou até a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que levou uma sentença contra o Estado mexicano e começou a visibilizar justamente essas violências, não só feminicidas, porque também a gente depois disso criou a figura do feminicídio no México, como também a importância do desaparecimento de mulheres. Posteriormente, o caso que marcou muito foi o desaparecimento dos 43 estudantes de Ayotzinapa. Isso foi em 2014. Ali a gente teve uma troca de governo, já não foi o PRI, foi uma mudança governamental para um partido de centro-direita, o Partido Acción Nacional, e ali que começou um processo de militarização da segurança pública. Isso ajudou muito para a presença não só dos militares nas atividades de segurança, como também para a comissão para a ocorrência de muitos desaparecimentos forçados. E não só isso, a narrativa do Estado mexicano de que todos os desaparecimentos, primeiro, as vítimas tinham a própria responsabilidade por fazer parte da delinquência organizada. E segundo, que as pessoas responsáveis do desaparecimento eram justamente das agrupações criminais, tirando a imagem do exército mexicano. Até que acontece o desaparecimento dos 43 estudantes da Escola Normal Rural de Ayotzinapa. Nesse momento foi muito marcante para a sociedade mexicana, porque começou a visibilização justamente dos outros desaparecidos. E já começou a fechar, porque além de visibilizar outras formas de desaparecimento, adolescentes, trabalhadores, mulheres, durante trajetos nas estradas, perto de casa, pessoas com uma formação em conhecimentos de química, de construção, começou a ajudar para ter uma ideia de um perfil social que tinha uma funcionalidade para as agrupações criminosas, entendendo a lógica de por que as pessoas eram levadas. Atualmente, o México, depois de 2014 até agora, teve uma grande movimentação, graças aos coletivos de familiares que impulsaram a criação de leis, como foi a lei geral em matéria de desaparecimento forçado de pessoas e desaparecimento cometido por particulares, e do Sistema Nacional de Busca de Pessoas. Essa lei foi aprovada em 2017. Ela levou adiante também o impulso das criações das comissões locais de busca, como uma Comissão Nacional de Busca, a criação de órgãos de identificação forense e a criação também de uma lei de declaração de ausência para facilitar processos civis para as pessoas conseguir manter o sustento das famílias, conseguir fazer processos burocráticos ante a ausência do parente. Mas também fala de um crescimento muito grande no número de desaparecimentos. Foi possível também, como exigência das famílias, a criação de um cadastro, o Registro Nacional de Pessoas Desaparecidas não localizadas. Por quê? Porque a lei marcou duas formas de desaparecimento, que é a forma atual a qual a gente compreende esses casos do México. Desaparecimento forçado, aquele onde tem a participação de agrupações criminais, que podem ser do narcotráfico ou outras, mas também com conivência das forças das autoridades ou do Estado. E aquelas outras que são pessoas não localizadas, que podem ter outra situação pela qual essa pessoa está desaparecida, mas que não está vinculada com um delito.
início daqui eu fecho. Do trabalho feito pelas famílias mexicanas, a gente sabe que todos os desaparecimentos forçados, os desaparecimentos de pessoas são desaparecimentos forçados, não só pela participação direta do Estado mexicano, e sim pelas omissões, pelas faltas, pelas problemáticas burocráticas que coloca para o cadastro das denúncias, para a elaboração dos vistos de ocorrência, para as devidas pesquisas contra investigações judiciais, policiais e forenses, e também para o acompanhamento das vítimas. Atualmente, as famílias são as pessoas que, apoiadas por essa lei geral em matéria de desaparecimento, elas acompanham as buscas das pessoas desaparecidas nas jornadas de busca em campo, busca em vida, agindo como observadores éticos. No caso das pessoas que de forma solidária acompanhamos essas buscas, a gente leva os conhecimentos da antropologia, da biologia, da psicologia, num impulso da presença de diferentes áreas disciplinares para acompanhar esses casos. Por quê? Porque o Estado mexicano, mesmo com leis, com instituições, com uma incipiente arquitetura institucional, não dá conta da resolução dos casos. E também porque, se a gente tem leis e instituições, ainda está faltando o mais importante: a localização das pessoas desaparecidas. Muito obrigada. Agradece para quem não recebeu ainda, ela tem um trabalho belíssimo, artístico, de bordado. Essa exposição está aqui ao lado, na sala, ela trabalha dela, ela tem uma relação desde criança com esses bordados para colocarem em panos por cima dos tacos, das comidas, desde criança. E ela faz cada bordado daquele, dedica às famílias, então ela me diz que ela vai devolver esse trabalho para as famílias envolvidas com esse trabalho artístico. Quem quiser ver, está numa sala aqui ao lado. A gente passa então para a Adriana Arboleda, que vai falar sobre as questões relacionadas à Colômbia. Gracias. Buen día. No hablo portugués, perdón, así que hablaré despacio, si me entienden. Hago parte de una organización de derechos humanos en Medellín, Colombia, Corporación Jurídica Libertad, y a su vez pertenecemos al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Quiero contarles que Colombia, al igual que toda América Latina, está llena de personas desaparecidas forzadamente, en hechos que se han dado en el marco del conflicto armado. Llevamos más de 60 años, pero también en el marco de la violencia sociopolítica. Hasta el 2016, cuando se dio la firma del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC, se contabilizaban alrededor de 135.000 víctimas, lo que tiene hoy registrado la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Sin embargo, la Comisión de la Verdad logró documentar más de 210.000 casos. Por desgracia, las desapariciones forzadas no son una historia del pasado, sino una realidad del presente. Y desde 2016 a la fecha ya se contabilizan en estos últimos 6-7 años más de 20.000 nuevas desapariciones. Hay que decir que en Colombia existen múltiples bases de datos, múltiples registros. Así que estos son los datos más cercanos, pero siempre hay un subregistro. Todos los días estamos encontrando nuevos casos, nuevas familias que se atreven a denunciar y a presentar los hechos. Entonces, es muy posible que tengamos muchos otros casos, sobre todo por un dato que hoy en Colombia no se está registrando, que son las desapariciones forzadas transfronterizas, sobre todo que las tenemos en el sur del país,
frontera con Perú, con Ecuador, pero también con Brasil, y también las desapariciones forzadas en la frontera norte con Panamá, en una zona que se conoce como el Darién. Hoy nadie, ni la sociedad civil, ni mucho menos el Estado, está documentando estos casos que son múltiples y pues muy graves y que involucran a personas del país, pero también africanos, haitianos, venezolanos, personas de otros lados. En Colombia ahí tenemos un gran logro, la conquista, y es una política pública para la prevención del delito, para la búsqueda, para la búsqueda de las personas desaparecidas, para su identificación y para la entrega digna de sus cuerpos a las familias. Esa política pública incluye que hemos ratificado la Convención Internacional de Prevención de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En el año 2022, Colombia aceptó la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. Estamos suscritos a la Convención Interamericana contra las Desapariciones Forzadas, pero además hay una serie de mecanismos, de leyes y decretos que permiten a las familias contar con herramientas para la búsqueda y para identificar los cuerpos. Recientemente incluso se creó el Sistema Nacional de Búsqueda, que es una política de Estado que busca articular todas las herramientas jurídicas en función de la prevención, en función de la búsqueda, en función de la identificación de los cuerpos recuperados. Asimismo, se creó lo que se conoce como la Ley de Mujeres Buscadoras. Es una herramienta muy importante porque, al igual que en el resto de América Latina, quienes buscan a los familiares son las mujeres, o somos las mujeres en general. Pero las mujeres vivimos en una situación de un continuum de violencia y de una situación de extrema vulnerabilidad. Como lo expresaban las compañeras ayer, estaban acá en la mesa, les tienen que buscar a sus familiares en condiciones de mucha precariedad, viven en situaciones de pobreza, de constantes amenazas, de falta de apoyo institucional. Esta ley que se crea en Colombia busca generar condiciones para que las mujeres puedan buscar con dignidad a sus seres queridos. Hay que decir, que no lo decían ayer también las compañeras, es que en Colombia, como en todo el continente, todos estos logros que tenemos es gracias al trabajo de las familiares, gracias al trabajo de las mujeres. Entonces es muy importante que el Estado brinde condiciones para que esa búsqueda se pueda hacer con dignidad y para que haya resultados eficaces. Hay otros logros que tienen que ver con herramientas de tipo forense para garantizar que se pueda avanzar en la búsqueda. En Colombia hemos recuperado miles de cuerpos que siguen sin ser identificados. Entonces es un logro a medias, porque aunque tenemos más de 10.000 cuerpos recuperados, esos cuerpos no han sido identificados, por tanto la desaparición forzada se mantiene. Entonces, que contemos hoy con herramientas forenses para la búsqueda es importante, o sea, que el Instituto Nacional de Medicina Legal se haya fortalecido, que la Fiscalía General de la Nación cuente con herramientas para la búsqueda es muy, muy importante. Sin embargo, antes decirles que el Acuerdo de Paz en Colombia creó 3 herramientas muy importantes. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que es una entidad humanitaria y extrajudicial, lo que permite que no dependamos exclusivamente de la Fiscalía o del Ministerio Público, sino que tengamos una entidad que se dedique exclusivamente a la búsqueda. Además, existe la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha permitido
digamos que hace poca búsqueda. Necesitamos en Colombia, como lo ha demostrado México u otros países, que es fundamental una entidad dedicada exclusivamente a la búsqueda de los desaparecidos. Así la Fiscalía siga funcionando para el tema de esclarecimiento de los hechos. Ahora, ¿cuáles son las dificultades? Es que aunque Colombia tiene todos estos avances, no siempre se aplican, no siempre se corresponde el avance legislativo, el avance en herramientas jurídicas con la realidad de la búsqueda. Y aquí hay que tener en cuenta un elemento importante, es las familias, las mujeres que buscan primero los cuerpos o a sus familiares vivos, pues la presunción de vida es fundamental. Buscamos a los familiares desaparecidos vivos, pero si no están vivos, los queremos encontrar su cuerpo para darles la despedida de acuerdo a las costumbres de cada familia. Pero las familias también buscan verdad y las familias también buscan justicia. En Colombia tenemos avance en la búsqueda de los cuerpos, pero muy pocos avances en materia de verdad y de justicia. La regla general es la impunidad, la no sanción, y eso permite que el hecho se siga dando. Hoy en nuevos contextos, que ustedes acá también lo han hablado, en el marco de trata de personas, principalmente de mujeres, de reclutamientos forzados de niños, niñas y adolescentes en Colombia, muy común en el marco del conflicto armado. También esclavitud y explotación sexual infantil, juvenil, de mujeres, de migrantes, de mujeres migrantes, y eso ha hecho que los casos se aumenten. Entonces, persiste el crimen, eso es muy grave, no logramos prevenir las nuevas desapariciones. Eso además, unido a que mantenemos el conflicto armado, y el conflicto armado también hace que se produzcan nuevas desapariciones. Ya no solamente desapariciones en el marco de la violencia política, sino desapariciones generales. El crimen se ha masificado, como contaba la compañera Edna. En México, los grupos narcotraficantes también están utilizando esta práctica de las desapariciones forzadas. Tenemos una realidad también en Colombia, y es que la búsqueda está centrada en cementerios. Y si bien eso es importante, buscar en cementerios, allá hemos encontrado muchos cuerpos de personas que fueron inhumadas clandestinamente. Pero no son los únicos lugares, hay muchas fosas que no están siendo intervenidas. Tampoco están siendo intervenidas las instituciones castrenses, las brigadas, los batallones, donde sabemos que puede haber, los militares llevaron también cuerpos de las víctimas. A diferencia de Argentina, en Colombia es casi imposible lograr que se intervenga alguna guarnición militar para la búsqueda de los desaparecidos. Y otra dificultad es que todavía hay límites a la participación de las familias. Y como lo han dicho acá las compañeras, sin las familias es imposible la búsqueda. La búsqueda requiere fundamentalmente de la participación de las mujeres y las familias que dan la información y que apoyan pues todos los procesos de búsqueda. Ahora, ¿qué desafíos tenemos para la búsqueda? Necesitamos que la unidad de búsqueda y la Fiscalía General de la Nación avancen en la intervención de más de 13.000 lugares o sitios de interés forenses que tenemos en Colombia, que están distribuidos a lo largo del país, en todo el país, en distintas partes. Las familias han documentado sitios donde pueden estar los cuerpos inhumados de los desaparecidos. Lo otro es que necesitamos intervenir
Fiscalía del Estado colombiano no ha querido buscar porque son sitios donde buscar tiene altos costos y donde se requiere un trabajo interdisciplinario de antropólogos, de arqueólogos, de forenses, de distintos médicos, pero también ingenieros de suelo, topógrafos que nos ayuden a avanzar en esos procesos. Y un desafío de los más grandes es poder avanzar en la identificación de más de 10.000 cuerpos. O sea, no es posible que en un país donde haya más de 200.000 desaparecidos, la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda y Medicina Legal tenga más de 10.000 cuerpos sin identificar, que sus familiares los están esperando. Ese es el desafío hoy más grande. Y aunque tenemos un banco de perfiles genéticos, hoy se están haciendo búsquedas también inversas. ¿Qué quiere decir? Que hoy también estamos buscando a familias que se cansaron de acudir a las instituciones, que aunque denunciaron ya no volvieron. Entonces puede haber cuerpos que están identificados, pero no sabemos dónde están las familias. Entonces estamos en esa paradoja de buscar los desaparecidos, pero también buscar familias de cuerpos que ya han sido identificados. Y una recomendación, ayer lo hablaba también el comisionado, es que podamos cumplir las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas. Una de ellas tiene que ver con la tipificación del delito de desaparición forzada. En Colombia hoy se habla de personas dadas por desaparecidas, pero ese concepto desfigura el concepto de desaparición forzada que está consagrada en la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Entonces necesitamos atender las recomendaciones del comité en todas sus dimensiones. En 2 minutos que me faltan, quisiera mostrarles después donde yo trabajo. Es un sitio que se conoce como La Escombrera. Está en la ciudad de Medellín, en una ciudad como Río, como si el pan de azúcar estuviera una gran cosa. Allá las familias han denunciado la desaparición de más de 500 personas. Desde el año 2002, en el marco de operativos militares, como el que sucedió en Rioja hace un mes y medio, allá también hubo esos operativos militares con centenares de muertos, pero también de desaparecidos. No sé, acá seguro también habrá desaparecidos. Entonces, por años las familias dijeron que en ese sitio estaban los cuerpos y la Fiscalía se negó a intervenir porque decía que no había cómo intervenir en un lugar tan grande. De hecho, estuvo el equipo de antropología forense de Argentina, de Guatemala, de Perú, y también llegaron a la conclusión de que no se podía buscar, que eso era demasiado grande. Sin embargo, las familias no se rindieron y logramos con la unidad de búsqueda, después del acuerdo de paz y con la Jurisdicción Especial para la Paz, que el lugar se interviniera. Y ha sido un trabajo que ha costado mucho dinero, que ha implicado la intervención de arqueólogos, antropólogos, topógrafos, ingenieros civiles, ingenieros de suelo, pero que hoy, después de 1 año y medio de intervención, ya hemos encontrado 7 cuerpos. Lo que dice que cuando las familias se les escucha, cuando el Estado acepta buscar como es su obligación, sí podemos encontrar a los desaparecidos. Las familias han logrado que en Colombia la búsqueda sea un derecho fundamental, que sea reconocido, la búsqueda como un derecho autónomo. Y eso implica la obligación del Estado. El Estado, que ha sido responsable de las desapariciones forzadas, tiene que asumir su obligación de atender el derecho de los familiares a la búsqueda. Es su obligación y está consagrada en los tratados internacionales. Porque cada cuerpo que encontramos es una victoria. Cada cuerpo es importante para
Geisa, prazer em conhecer a Adriana, encontrar a Edna, a Gabriela, poder trocar também com o fórum, né, que a gente já tem uma conversa sobre essa temática desde muito tempo. Eu queria eu preparei uma fala um pouco, inclusive reagindo um pouco às questões que apareceram nas mesas de ontem. Né? Eu acho que o cenário, tanto o cenário mexicano quanto o cenário colombiano, né, são cenários que iluminam muito a gente a pensar, né, sobre as questões do Brasil. E a gente está passando por um momento no Brasil hoje que é um momento também de construção de uma arquitetura, né, de legislação, de construção de protocolos, né, de iniciativas, de uma lei, né, de busca, inclusive. Eu queria um pouco interpelar as nossas próprias expectativas em relação a esse momento que a gente está vivendo. Né? De uma maneira um pouco pessimista, inclusive, já adianto. Eu vou ler um texto, né, para facilitar aqui, já porque é tudo. A problematização pública do desaparecimento forçado de pessoas do Brasil foi marcada pela transição política, né, que pôs fim à ditadura, de 64 a 85, e transformou o desaparecimento numa modalidade de violência de Estado, que ficou conhecida aqui no Brasil como desaparecimento político. A luta por justiça, memória e verdade em relação aos desaparecimentos políticos provocados pela ditadura ainda segue como um capítulo em aberto da nossa história. Inclusive tem sido revisitado, né, e tem sido questionado as narrativas oficiais, sobretudo no que diz ao perfil das vítimas, né, sobretudo a partir do debate racial, né, questionando o lugar dos negros, o lugar do indígena. Então esse é um ponto importante de se marcar. Por outro lado, no desaparecimento forçado, nas dinâmicas contemporâneas de violências associadas à militarização da segurança pública e à expansão dos mercados ilegais e grupos criminais contemporâneos segue menosprezado. E este seminário tem servido exatamente, né, como esforço para visibilizar essa questão e colocar em perspectiva, né, a prática do desaparecimento forçado no passado e no presente. Ontem a gente já teve uma mesa que tratou mais sobre o desaparecimento político da ditadura, então eu quero falar mais das questões de hoje. A diferença entre os desaparecimentos forçados produzidos pela ditadura e aqueles produzidos no período democrático no Brasil talvez não diga respeito fundamentalmente à natureza da violência, mas ao regime de inteligibilidade política que define o que pode ou não ser reconhecido como político. Político, nesse sentido, não é algo dado de antemão, mas um campo de disputa no qual certas mortes, certos desaparecimentos, certas ausências e certas vidas adquirem estatuto público, histórico e moral, enquanto outras são relegadas ao domínio do privado, do criminal ou da naturalização da tragédia. Quando nos regimes democráticos contemporâneos apenas os desaparecimentos do passado ditatorial são reconhecidos como políticos, enquanto os desaparecimentos produzidos no presente são recusados em capital, não estamos diante de um erro de classificação. Trata-se antes de um ato político de exclusão. Ao delimitar quem pode ser reconhecido como vítima de violência de Estado, esses regimes produzem fronteiras no que é tipo de memória, de luto e de reconhecimento público, condenando outros desaparecimentos ao silêncio. Os desaparecimentos contemporâneos não são menos políticos, eles são politicamente desautorizados. É contra essa desautorização que a luta dos familiares dos desaparecidos contemporâneos se ergue. E aqui a centralidade, as práticas políticas dos coletivos e a ampliação dos limites do político, né, que os coletivos de fronteiras têm feito. Nesse cenário, os familiares das vítimas da violência estatal contemporânea ocupam um lugar político crucial. Sua luta não é apenas por verdade, justiça ou reparação individual, mas pelo reconhecimento político dessas vidas, dessas ausências e dessas mortes. É uma luta pela inscrição dessas vidas, ausências e mortes no âmbito do direito e da política. Ao insistir em que seus
filhos, irmãos e companheiros não são apenas vítimas da criminalidade, escrito tanto pela Régia quanto pela Adriana, essas famílias disputam o próprio sentido político. Elas lutam para inserir esses corpos no campo daquilo que importa, daquilo que deve ser nomeado, registrado, lembrado e respondido publicamente. Essa disputa revela algo fundamental. O político não coincide com as instituições formais da política, nem com as categorias consagradas da transição democrática. O político emerge precisamente onde se tenta negar a sua existência. Quando familiares transformam a dor privada em denúncia pública, quando recusam a naturalização da morte, quando exigem que o Estado reconheça sua responsabilidade direta ou indireta, eles realizam um gesto profundamente político, expandem os limites do que pode ser reconhecido e nomeado como violência de Estado. Esse seminário, ao pautar essa temática do desaparecimento forçado na Baixada Fluminense, contribui para ampliarmos a nossa cartografia política da cidade e refletirmos sobre as espacialidades do desaparecimento. Nesse sentido, a luta dos familiares impõe uma reconfiguração radical do político, forçando a democracia a confrontar seus próprios mortos, suas falas clandestinas e a soberania que se exerce ao decidir quais vidas contam e quais podem desaparecer sem nome, sem rastro e sem escândalo. Um outro tópico que eu queria trazer é um tensionamento da própria categoria jurídica de desaparecimento forçado. A antropóloga colombiana, Carolina Roberto, de 8 tempos no México, parece que ela voltou para a Colômbia, ao analisar a situação dos desaparecimentos no México, ela lança uma reflexão muito pertinente para pensarmos o contexto brasileiro e, mais especificamente, o caso do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. Ela argumenta que a categoria jurídica tem sido devastada pela realidade, insuficiente para dar conta de uma experiência social marcada pelo tempo. Além do desaparecimento forçado, começa dizendo que, entre aspas, o desaparecimento começa com a privação da liberdade. Contudo, a desaparição é, em muitos casos, o resultado de um emaranhado de violências, das quais o sequestro ou a confiscação de cadáveres é apenas uma síntese parcial. Sob essa perspectiva, o desaparecimento forçado não se limita ao ato inaugural, mas ocorre após um longo percurso de exposição à violência, atravessado por processos contínuos de despossessão que culminam no despojo da liberdade, da identidade e do próprio pertencimento comunitário. Estamos falando de parcelas enormes da população que historicamente foram destituídas de seus direitos e das condições materiais de sustentação da vida e depois foram desaparecidas. Além disso, o desaparecimento forçado produz efeitos que extrapolam o corpo da vítima, atingindo de modo profundo as famílias e as comunidades. Ao impedir o sepultamento e os rituais mortuários, ele desestrutura práticas coletivas fundamentais de elaboração da perda, corroendo o campo do comum e fragilizando as formas de acompanhamento e partilha do luto. Deste modo, o desaparecimento opera não apenas como eliminação de indivíduos, mas como ataque sistemático às condições sociais de existência da vida comum. É como forma de resistência a essas dinâmicas de exploração e despojo que os coletivos de familiares vêm desenvolvendo práticas políticas e pedagogias de busca, realizadas em contextos de violência generalizada, que expõem altos riscos àqueles que delas participam. Ou seja, a gente está falando de processos que estão em curso, de violência. Então, o que é buscar nesse contexto? Ao mesmo tempo, essas práticas interrogam a inoperância e, muitas vezes, a cumplicidade do aparato técnico, político e científico diante do desaparecimento da violência externa. Por isso mesmo, é preciso ter em consideração, e a Edna também, que as reivindicações políticas públicas, um tema que aparece muito longe, então eu queria falar um pouco sobre isso também, a gente refletir sobre as políticas públicas, problematizando-as,
precisa ter em consideração que as reivindicações por políticas públicas de enfrentamento ao desaparecimento, seja o desaparecimento forçado ou de outros tipos, devem considerar a centralidade dos familiares na construção de tais políticas. A recorrente conversão de toda experiência de violência em demandas por políticas públicas revela menos um compromisso efetivo com a transformação do que a dificuldade de enfrentar, muitas vezes, os limites do próprio Estado como agente produtor e gestor da violência. A reivindicação por políticas públicas, se quiser ser politicamente consequente, precisa confrontar o paradigma que sustenta a proliferação das formas de desproteção e precarização da vida. Esse paradigma se organiza em torno de um princípio de crueldade, a erosão da empatia e a produção de sujeitos desumanizados, para os quais a própria existência passa a ser experimentada como coisa descartável. O nome desse paradigma é capitalismo, e sua reprodução opera através da articulação entre poderes legais e ilegais. É preciso tomar cuidado para que a política pública não passe a operar como um vocabulário de neutralização do conflito, no qual demandas por justiça, verdade e reparação são reencenadas como problemas meramente técnicos de gestão, financiamento ou desenho institucional. Em contextos de violência estrutural, reivindicar a política pública não é apenas sugerir novos arranjos institucionais, mas desestabilizar categorias, práticas, relações de poder e consensos que tornam essa violência inteligível, administrável e, portanto, politicamente tolerável. Não adianta nos esforçarmos para construir tecnologias de busca se os mecanismos de produção do desaparecimento e as engrenagens de produção da morte não são desarticulados. Queria mencionar dois pontos aqui sobre isso. Um é que em 2019 foi sancionada a Lei 13.812, que institui no Brasil a Política Nacional de Busca. Dentro do comitê gestor dessa política não há, vocês têm uma ideia da gravidade da situação, nenhuma representação de movimentos sociais de pessoas, de familiares de desaparecidos. Então, isso é um ponto importante para a gente acompanhar. Isso parece que está produzindo essa composição em um país teve a ver com o governo anterior e não conseguiu ser revisto, isso é um ponto. E o outro exemplo que eu queria dar, que tem um exemplo que são narrativas, que estão em processos judiciais, que tem a ver com políticas públicas, uma política pública central nos últimos anos, que é a criação do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente precisa avaliar a eficácia das políticas públicas, para saber que políticas públicas que a gente está defendendo, se essas políticas estão funcionando, para pensar como que essas mesmas políticas elas podem estar articuladas com processos que desarticulam o objetivo e o fim dessa política. Por exemplo, eu estava acompanhando um processo judicial. O processo ele foi sendo juntado um processo dentro de outro, e a narrativa jurídica que é produzida dentro do processo vai mostrando como que as milícias elas foram tomando conta dos condomínios, Minha Casa Minha Vida, no Rio de Janeiro, e essas, de modo que as famílias, uma política pública para garantir moradia, construída no meio do nada. Você tem toda uma discussão aí sobre produção da cidade, que não existe, constrói-se condomínios, deixa a revelia das milícias, e as milícias começaram a se apropriar e dominar, exercer um domínio armado dentro desses condomínios, a cobrar taxas e a cobrar por tudo quanto é serviço que a política pública não ofereceu. Então, e aí você tem uma relação, nesse processo, em vários outros, que é essa relação entre processos de despossessão e processo de desaparecimento. Esses processos, eles estão mostrando vários casos de cobranças que as milícias vão fazendo, na medida que as pessoas não têm como pagar, porque tem que pagar duplamente a caixa, e tem que pagar a milícia. Então, você tem um processo de endividamento que vai acontecendo disso, de modo que as pessoas não conseguem mais pagar e são expulsas, e o processo relata vários casos de desaparecimento. As pessoas são mortas
e os corpos desaparecidos. Então, a gente está falando de uma política pública criada para garantir um direito, né, que é pervertido nesse sentido pelos grupos armados. Queria comentar rapidamente também sobre essa questão da tipificação do desaparecimento forçado, que tem sido uma outra bandeira importante, né, nesse campo, né, dos coletivos, dos movimentos de direitos humanos. O Brasil foi condenado, né, diversas vezes, recentemente, em outros processos rolando na Corte Americana de Direitos Humanos por desaparecimento forçado. E sempre, né, nessas sentenças aparece a recomendação de tipificação do crime na legislação interna. Essa tipificação é uma conquista relevante, pois cria, né, um dispositivo jurídico nominável, mas ela não assegura por si só, né, a sua devida aplicação. A gente tem outro caso nesse sentido, que é a questão da lei de tortura, né, que foi uma lei criada para violência de Estado, ela é subvertida, ela não é aplicada, ela é subvertida muitas vezes, inclusive, para punir mães, né, que cometem algum ato, né, de agressividade com os próprios filhos. Então, além disso, né, uma estratégia centrada. Uma estratégia centrada na litigância internacional encontra limites importantes. Né? Nós mesmo participamos, né? Eu e a Ana, que de uma litigância dessa, que foi o caso do Jacari, mas a gente precisa ter clareza das limitações disso, né? As limitações dessa litigância internacional, porque trata-se de um caminho lento, excepcional e incapaz de abarcar a multiplicidade de casos e dificulta sua generalização com uma resposta política. O que acontece é que a gente tem, né, engrenagens de produção de políticas de morte que funcionam numa universidade que as políticas reparatórias não conseguem dar conta. Né? Por exemplo, inclusive, né, hoje a gente está numa reunião mundial conversando sobre as políticas de atenção psicossocial. Né? Conversamos sobre a necessidade de recuperar que é exatamente esse dilema, né? Que você tem uma quantidade enorme de familiares que não param de crescer e uma política pública que não dá conta de produzir respostas sobre isso. Né? E aí o Estado brasileiro tem produzido que tipo de resposta para isso? Vem tratando isoladamente os casos conforme as sentenças. Né? Então, se cada família tiver que esperar 35 anos, né, como aconteceu com o caso do Jacari, para obter alguma resposta muito parcial, inclusive, né, o cenário é tenebroso. Enfim, para terminar também, né, como diria Carlos Drummond de Andrade, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Eu tinha um outro ponto para falar sobre as perícias, mas depois a gente volta nisso. Obrigado. Agradecer a Flávia Luz pelos comentários. A gente abre, então, para comentários, manifestações, perguntas, questionamentos. Quem está aqui hoje em relação a esse tema, a essa mesa, as falas foram feitas aqui. Agradecer a todos na mesa. Agradecer a Cristina que estava na Argentina, Ludmila, Papel também. Tá aberto, pessoal. O Fábio vai levar um pouco. Vamos lá, pessoal. Tem? Todo mundo? Una pregunta, Erna. Se ha hablado de guerra sucia y la expresión guerra sucia motivó y motiva aún mucho debate en la Argentina porque simplifica guerra entre ejércitos parejos. Y eso, según mi criterio, en la Argentina se ha visto de cierto modo empeorado. Es decir,
ha contribuido a lo que llamamos la doctrina de los dos demonios, que en estos tiempos de gobierno de Mauricio Macri en la Argentina y de Milei en especial, vuelve a crecer, vuelve a leerse en los periódicos, vuelve a hablarse en las radios hegemónicas, la doctrina de los dos demonios. Se ha visto, según creo yo, acentuado por declaraciones escritas de jefes de guerrillas, digamos, de grandes líderes de las guerrillas, que también consideran a su grupo guerrillero como un verdadero ejército que puede enfrentar a la terrible y arrolladora fuerza de las Fuerzas Armadas Argentinas. Eso quería preguntarle en lo de la guerra argentina, que no entendí bien cómo lo aplican. Claro. Hermanos mexicanos. Claro, gracias. Personalmente, a mí me gusta más el término de violencia de contrainsurgencia, que es el que está siendo más utilizado en investigaciones recientes. Guerra sucia es un término que se empieza a utilizar con las primeras investigaciones, porque también ese es un punto importante. En las universidades mexicanas hubo un periodo de mucho silencio respecto a la investigación de estos temas. Como comunidad académica estamos en deuda con las familias, tanto de las víctimas, que no me gusta llamarlas del pasado, sino de este periodo histórico, con las víctimas recientes. Y justamente por eso, porque es el cuestionamiento. Hay quien dice, sí, hubo movimientos de guerrilla, por ejemplo, en el Guerrero, pero en el norte del país, agrupaciones que estaban muy bien organizadas, pero que a nivel armado no tenían esa comparativa con el ejército mexicano. Hubo un acto, la toma del batallón Madera, que de ahí sale el nombre de una de las ligas comunistas, que fue tan exitoso que la represión que hubo después por parte del ejército fue brutal. Pero sí, exactamente es ese cuestionamiento, pero el nombre hace parte de la memoria colectiva, guerra sucia. Y justo así es como también se clasifican las víctimas de ese periodo histórico, y que también nos lleva a un problema, porque actualmente es como hablar de cuáles víctimas, las del pasado, y parece que se encaja ahí, a este momento histórico, a estas víctimas, a esta forma de represión, con las víctimas actuales, como en el caso de Ayotzinapa. Y eso nos habla también de la estrategia política de fragmentación del fenómeno de desaparición en México. Entonces, coincido, sí, a mí personalmente me gusta más dirigirme hacia este momento histórico como esta violencia de contrainsurgencia. Gracias. ¿Más alguém? Olá, bom dia. Antes de mais nada, agradecer a todas as apresentações, foi muito boas. Nos ajuda muito aqui a pensar, né, a gente no Brasil. Eu queria ouvir de vocês, por favor, especialmente das colegas, ponto de vista de tudo que vocês trouxeram, pensando na saúde das famílias, especialmente a questão da saúde mental, e quando vocês trazem, né, desde ontem, isso foi muito forte, não pensar em qualquer política sem pensar nas famílias, né, e vocês trouxeram as famílias como protagonistas, né, nas buscas, né, dos corpos, da verdade, da justiça. E aí eu penso também na questão da produção do cuidado e da saúde, né, do cuidado também pensando na questão não só da saúde mental, da saúde física, mas do território, da sociabilidade, toda a possibilidade da convivialidade, e a paz nesse sentido. Se você permite mais uma pergunta, a gente pode fechar esse bloco? Luciana. Bom dia, eu queria dirigir a pergunta, por favor, à professora Adriana Moreira. Nós temos estudado bastante a lei das malhas buscadoras, e é uma lei muito importante na economia,
sociedade civil, né? E temos pautado a existência de uma lei parecida com essa aqui no nosso país. Então, não sei se a senhora puder comentar para nós sobre essa legislação, sobre os seus impactos, seus limites, se tiver alguma informação nesse sentido, seria muito valioso para a gente. Obrigada. Gracias. Empiezo por el tema de la salud. Nosotras en Colombia trabajamos con el enfoque psicosocial y de género, porque partimos que la desaparición forzada causa múltiples daños y pues reconociendo, como lo ha hecho la Corte Interamericana, que las familias son víctimas directas porque sufren como mínimo el crimen de tortura, una tortura permanente que tiene efectos, como tú dices, no solamente emocionales, sino también físicos, al proyecto de vida. Las mujeres ven alteradas completamente su proyecto de vida o agudizado los problemas, porque pues no es que venían de condiciones mejores. La mayoría de las familias viven en condiciones, como decía ahorita, de extrema pobreza, de violencia generalizada, en el marco del conflicto armado, y lo que hace la desaparición forzada es agudizar todos esos daños. Entonces, lo que hemos exigido al Estado es que se tienen que atender estos daños que son individuales, que son familiares, que son colectivos, que son intergeneracionales, de forma clara, a través de programas específicos que puedan ser liderados desde el sistema de salud pública, pero también que tengan en cuenta los propios programas que las familias y las organizaciones desarrollan. Ahí tenemos avances, hay algunos programas que se vienen implementando. El problema es la continuidad de los mismos, por el sistema de salud que está privatizado en América Latina, pues logra tener algunas atenciones, pero no logra que eso sea un proceso. Entonces lo que hay es que las familias mismas, las propias organizaciones, vamos generando procesos que permitan atender esta situación y que permitan mejorar las condiciones físicas y de salud de las mujeres. Y en ese marco es que se inscribe la Ley de Mujeres Buscadoras. Es una iniciativa que fue propuesta desde propias organizaciones de familiares y que busca que desde distintos ministerios se generen condiciones en el tema de salud integral con enfoque de género, que también se generen condiciones de empleo, que se generen condiciones también de vivienda, de mejoramiento de la condición de vulnerabilidad en las que están las mujeres. Es una ley que es de apenas hace un año, apenas está en proceso de reglamentarse. Ya hay un decreto que no ha sido firmado por el presidente, estamos esperando que lo firme, para que obligue a los ministerios, pero también a las administraciones locales a que se haga esa implementación. Nosotras, ¿qué esperamos? Que pueda haber programas específicos que atiendan a las mujeres. La mayoría de las mujeres son adultas, son madres, son abuelas, son hermanas mayores que o no acceden a fuentes de empleo por su edad o por dedicarse a la búsqueda no tienen dónde trabajar. Entonces, por eso lo que estamos planteando es que haya unos subsidios especiales para las mujeres buscadoras. Esa es como la meta. El decreto no dice que va a haber esos subsidios, pero nosotros hemos dicho es la única manera de que se concreten esas políticas. O sea, que las mujeres buscadoras
para que las mujeres pues puedan ser atendidas y superar el nivel de vulnerabilidad que ya tenían, pero que se vio agravado por la desaparición forzada de sus familias. Tem, eu não sei se Edna, se Ludmila, se Fábio, os daí também tem que ver questões gerais. Yo quisiera decir algo sobre... Ludmila, se pode falar. ¿Puedo hablar? Pode. Sí, en relación a la situación de la salud mental, bueno, me parece que ahí es fundamental pensar las cuestiones de la clase social, porque la diversidad de familias es muy grande, no todas tienen el mismo capital político y simbólico para poder imponer sus memorias en el espacio público, pero sí lo que creo que hay como dos tiempos, ¿no? El tiempo burocrático y lento de la justicia, que ya se ha hablado en la mesa, y el tiempo de los afectos, de los familiares desaparecidos, y la idea de la espera. Yo creo que la idea de la espera es algo que deberíamos trabajar más sociológicamente, y ahí un poco no sería solo un trabajo de psicólogo, de temas de salud mental, sino también de generar espacios de ritual, espacios de duelo, generar comunidades afectivas. En el caso de Argentina, creo que los sitios de memoria son un espacio muy importante para la construcción de rituales y de contención afectiva para los familiares. Creo que es muy importante la generación de sitios de memoria locales, y en cada lugar donde las desapariciones fueron generadas permitan el encuentro, el abrazo, el duelo, la circulación de la palabra, porque creo fehacientemente que la salud mental también se recompone colectivamente con la solidaridad de otros, no solo a partir de programas de salud mental o de tratamiento individual de la persona. Creo que el crimen de la desaparición es un crimen que nos afecta a todos, y todos debemos comprometernos con la familia, ¿no? Que esperan y esperan y esperan, y me parece que más allá de la justicia formal y central, también todo el hecho de justicia simbólica que podamos generar es fundamental para que esas familias puedan reconstruir ese tejido que se rompió. Gracias pela resposta. Tem problema, é o tempo, sempre problema. E está atrasado. Então, eu sei que tem gente que quer falar, desculpa, ele levantou a mão e eu falei isso. Mas, enfim, eu queria dizer para a mesa que já seriam já nossas considerações finais em função do atraso. A gente pede muita desculpa. Por mim, eu ficava até a noite esperando aqui, mas infelizmente tem uma programação. Tá bom? Então, tem Edna e tem Fábio. Obrigada. Então, para responder a questão do autocuidado, no México a gente não tem um programa de saúde integrado. Nosso sistema de saúde é muito diferente do, por exemplo, o SUS, que vocês têm no Brasil. E também compartilho muito do que colocou a Adriana, justamente pensando nessas necessidades de um atendimento integral, de um atendimento psicossocial. Porque no caso das famílias buscadoras, o que a gente acha, junto com outros colegas da área da psicologia clínica, eu não faço clínica, em minhas abordagens que trabalho com as famílias como acompanhante solidária, é mais desde o âmbito psicossocial. E a gente tem percebido, sim, uma forte resistência de muitas famílias, de muitas buscadoras e buscadores para levar adiante um acompanhamento psicológico. É uma questão muito forte, porque para muitas pessoas é muito difícil e complicado, porque também não temos os suficientes especialistas na área da saúde mental formados com uma sensibilidade para tratar o desaparecimento.
de modelos teórico-metodológicos que criminalizan o que revictimizan a las familias. Y es muy violento, una violencia simbólica y academicista, cuando o terapeuta olha para a família, ou para a mãe, ou para o pai buscador e fala: não, você tem que fechar esse ciclo, você tem que fazer um duelo com o luto. As famílias buscadoras, além de ser buscadoras e pessoas que impulsam a busca dos filhos vivos, porque no México o desaparecimento, seja forçado ou seja um desaparecimento cometido por pessoas particulares, não é sinônimo de morte. As buscas que as famílias fazem são com a esperança da localização em vida. Mesmo procurando vagas clandestinas, elas reivindicam essa vida que foi apagada. É complicado de entender. Elas falam muito, e é verdade, a busca feita pelo amor. Então, quando as pessoas falam dessa possibilidade do acompanhamento terapêutico, muitas recusam. Primeiro, porque elas não. E é óbvio, eu não vou fazer um duelo com o luto porque minha família não está morta e ele está desaparecido. E a gente tem que respeitar isso primeiro. Segundo, porque os processos implicam um trabalho forte e introspectivo, que as famílias, e eu tenho escutado isso de buscadoras, elas se recusam porque tocar com essa sensibilidade, simplesmente se permitir o choro, elas têm medo até disso, essa quebra. E elas respondem muitas vezes: eu não quero falar disso porque eu vou chorar. E se eu começo a chorar, vou me quebrar. E se eu vou me quebrar, eu não vou conseguir buscar. Então, a noção de fortaleza é afastar a parte do emocional. É muito forte. Tem pessoas que sim, estão, levam esse acompanhamento, mas são processos que têm a ver com cada caso. Também a gente tem identificado a necessidade de ter mais profissionais da área da saúde formados em outras ferramentas. Ferramentas que coloquem a importância na parte política desses coletivos. Por quê? Porque tem outros espaços terapêuticos muito importantes que são diretamente dentro dos coletivos, a escuta entre pares. Por isso que elas temos esta noção de que as mães falam, são hermanas do mesmo dolor. Então, é complicado sim falar nesse sentido, e também porque não é só a questão da saúde mental e de todas as implicações físicas, da saúde física e da saúde mental, que tem a ver com a busca. Também porque no atual governo e no governo anterior de Andrés Manuel López Obrador e o atual de Claudia Sheinbaum, a gente já tem contabilizado pelo menos 32, 34 mortes por assassinato de buscadoras e buscadores. Ou seja, tem se recrudescido a violência sobre as pessoas buscadoras. Não são as doenças que produzem a própria o próprio desaparecimento do parente ou família, o desgaste que as instituições provocam pelo maltrato que eles dão para as famílias, pela insensibilidade da sociedade. Também tem a ver com práticas de risco. Então, a saúde delas está muito, muito fragilizada. Então, a gente, sim, acho que um grande exemplo que a gente tem agora é justamente como, desde o Brasil, vocês estão impulsando uma política de saúde em torno das famílias buscadoras. E acho que isso é um grande exemplo para o caso mexicano, a importância de colocar a saúde das famílias buscadoras, e não só delas, das infâncias buscadoras, porque tem crianças e adolescentes que eles já estão se formando como meninos que procuram covas clandestinas. E isso fala também dessa mudança no projeto de vida. Rapidinho, só o super de acordo, eu acho que a gente não tocou em pontos fundamentais. Eu acho que o desafio é um pouco, tem bastante, aliás, esse, sobre saúde mental, de pensar a saúde mental não como um especialismo, de logo de respeito exclusivamente ao campo de especialistas, de trabalhar a memória como uma ferramenta de cuidado, tentando construir práticas coletivas. Acho que tem um desafio enorme, porque a gente está falando de cenários onde estão dominados, então
como é difícil de reconstituir esse tecido, né, comunitário. No nosso caso, acho que também concordo com isso que a Eva falou, da questão da formação dos profissionais, né, mais específicos do próprio campo, né, embora ultrapasse, né, o trabalho de especialistas. E eu acho que tem uma questão fundamental, né, no nosso caso, acho que também nos outros países também, que a gente tem muitos programas soltos, mas a gente não consegue ainda articular isso com uma política pública sistematizada, né, com orçamento público. Né. Eu acho que esse é um outro tema muito importante, né, a gente está acompanhando, né, que virou a política brasileira. As instituições agora, para a gente fazer qualquer coisa, a gente depende, né, de emendas parlamentares. Né. O orçamento público ele foi sequestrado também. Né. Então, se a gente não discutir orçamento público, não adianta discutir política pública, discutir legislação, porque como é que vai se executar isso? Né. Então, para encerrar é isso. Obrigado. Agradece a tua mesa, disponível, notar que na mesa física vai estar online, nossa mesa online. Agradecer a todos vocês e dar continuidade, Fábio, faz as encaminhamentos, por favor. Obrigado a todos. Obrigado, então. Agradecer os companheiros, obrigado. Principalmente como a gente vai fazer a mesa. Lembrando só que nós estamos um pouquinho atrasados, então a gente vai tentar fazer o máximo possível para preparar a mesa para o próximo debate. Enquanto isso, enquanto a produção faz aí todos os ajustes necessários, eu vou dar um informe para vocês.